Bom dia, irmãos. Irmãos, eu vou começar. Caso aconteça algum problema com a conexão, eu vou tentando voltar aqui. Uso o 4G, né, o que for. Não sei se deu alguma queda na internet aqui rápida, mas eu vou começar. Vou começar com uma palavra de oração pra gente conversar. Tá? Vocês vão me dando um feedback aí de como que está a conexão. Qualquer coisa eu troco, tá bom? Então eu vou começar orando. Deus, abençoe o nosso tempo juntos, que possamos continuar a caminhar com o Senhor e que o Senhor nos ajude, ó Deus, por meio da Tua Palavra, da obra de Cristo, a enxergar a realidade desse mundo pela ótica do Senhor. A enxergarmos tudo que estamos passando, não, Pai, olhando para nós, mas olhando para o Senhor, que é a fonte de vida, Pai, que é a nossa esperança e em quem nós queremos estar, Pai, amparados a todo tempo. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por Cristo e a Sua obra na cruz por nós. Amém. Bem, hoje eu quero conversar com os irmãos um ponto interessante sobre a nossa vida cristã e algo que é fundamental para nós enxergarmos a realidade a qual a gente está inserido, né? Então esse ano, eu acho que tem sido um ano bem diferente de todos os outros que eu já vivi, pelo menos na minha perspectiva de vida. Eu tô com 36 anos, então assim, do que eu me lembro das reviravoltas da vida, talvez esse ano tenha sido o que mais tem sido surpreendente, né? Em termos de tudo que nós temos passado, essa realidade. Então assim, tantas coisas acontecendo de forma assim grande, né? E subsequentes. Chamam a atenção, né, de como a gente olha essa realidade, né, como a gente tem vivido isso e como temos encarado, né, na perspectiva cristã, essa realidade, né, esse momento tão diferente o qual temos vivido, né. Mas o que eu quero hoje no nosso devocional conversar com os irmãos é como que nós cristãos podemos ter uma visão diferente, né, temos uma visão diferente da realidade do que o mundo tem vivido, né? Nós temos algo peculiar e particular, né? Que é a palavra de Deus, que nos traz essa ótica pela qual a gente enxerga as coisas do mundo, né? Então a gente consegue enxergar algo que o mundo não consegue enxergar. A gente consegue ver a mão do Senhor, a gente consegue ver Deus desenhando a história, né? Regendo o caminho pelo qual as coisas acontecem, apesar de a gente às vezes parecer que não, puxa, Deus fez isso, né? Permitiu que isso acontecesse, né? Deus continua no controle. Então a gente tem essa percepção da realidade que as pessoas do mundo não têm, né? As pessoas do mundo vivem na perspectiva e na esperança de algo melhor, talvez, mas sem fundamento, né? Simplesmente uma breve, momentânea esperança, né? Então a gente entende que a realidade a qual a gente está inserido hoje, ela reflete a queda do homem, né? E Gênesis 3 relata a queda do homem e fala das consequências desastrosas que o pecado trouxe para a nossa realidade, né? Então, assim, conseguimos enxergar que o mundo ele é pautado, ele é vivido na base do pecado. O homem é pecador e esses impactos e consequências a gente tem visto de forma tão, talvez, mais explícita e grandiosa agora do que talvez em outros momentos da realidade, né? Pelo menos pela minha perspectiva, eu vejo que esse ano tem sido tão diferente e a gente tem enxergado as coisas tão mais fáceis do que talvez outros anos, né? Então assim, por meio de Adão a gente enxerga e entende que o pecado e a morte entraram no mundo, mas também por Cristo, né, a ressurreição, a restauração e a vida foram um contraponto à queda do homem, né? Então a nossa realidade ela deve ser moldada e baseada em quem Cristo é, né? Isso que Cristo faz é um retorno àquilo que existia ao início da criação, né? Como nós enxergamos, o Adão enxergava o mundo antes de cair o pecado, né? E a restauração depois da queda de Adão. Então eu queria falar com vocês hoje algo um pouco mais relacionado a como a nossa cosmovisão, né, diz e determina quem nós somos, né? Quais as implicações dela para esse momento o qual a gente tem vivido tão difícil. Então a cosmovisão ela tem um significado bem simples, né? Mas ela tem um impacto muito grande
na nossa realidade, né? Como nós encaramos a realidade. A cosmovisão, ela nada mais é do que o modo como vemos o mundo. É a interpretação que fazemos da realidade à nossa frente. Como organizamos e interpretamos as experiências da vida, né? Então a nossa cosmovisão, ela é a forma como nós enxergamos toda essa realidade ao qual a gente está inserido, o momento qual estamos passando, né? O exemplo talvez mais prático, né, do que é a cosmovisão é como você colocasse um óculos, né? Você enxerga talvez um míope ou a pessoa que tem astigmatismo, enxerga o mundo de um modo, e quando você coloca o óculos, você começa a enxergar tudo da forma correta, de uma forma mais bonita, né? Uma forma mais atraente. Então, assim, a cosmovisão cristã, ela coloca um óculos para nós enxergarmos a realidade, né? E essa realidade, ela é pautada por algo fundamental para nós cristãos, que é a palavra de Deus. Ela é quem pauta, né, a nossa cosmovisão, a forma como enxergamos a realidade, e não como o mundo tem enxergado a realidade, né? O mundo tem tentado impor a sua cosmovisão, mas ela não é uma forma única de pensar. O mundo pensa de formas variadas, né? Há um relativismo da forma como as coisas são enxergadas, como as pessoas enxergam as coisas, como o mundo vê as coisas. Muitos pensam de forma diferente. Nós cristãos temos algo fundamental, algo firme e único ao qual dirige a forma como nós enxergamos essa realidade. Então o mundo, por exemplo, tem uma perspectiva de que às vezes coisas para nós que são ruins, para eles talvez não são necessariamente tanto, né? Imagine só, muitas vezes a nossa cosmovisão também é tentada pelas coisas do mundo. Imagine um filme ao qual a gente está assistindo, onde bandidos, né, são exaltados, né? Bandidos são levados a serem pessoas talvez dignas da nossa compreensão, do nosso amor, né, pela atitude que eles têm feito, né? Às vezes filmes tentam, né, nos fazer enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Ou às vezes uma boa causa, né, pode ter um pretexto para o mal, né? Como tem sido usado essas manifestações pela morte do rapaz lá com um policial nos Estados Unidos. Então se usa uma causa boa, uma causa nobre, que é a defesa da vida, para você fazer o mal, né? Então o mundo, ele tem essa perspectiva. Cada pessoa pensa de maneiras diferentes, né? Porém nós temos algo diferente, né? Temos algo bem fundamentado, que é a palavra de Deus. Então a cosmovisão cristã, ela não só transforma a nossa vida, né, mas a forma como chegamos no mundo, mas ela também tem implicações diretas na nossa realidade, né? Ela muda a nossa mente, ela muda os nossos sentimentos, né, a nossa identidade, e as nossas ações são totalmente diferentes por causa da forma como enxergamos o mundo. Então, existe um choque de realidade quando a pessoa se converte a Deus, né? Ela sai de um mundo onde não existe um padrão de pensamento para algo extremamente bem fundamentado. Então ela sai dessa realidade ruim e distorcida para aquela realidade a qual a palavra de Deus é o fundamento da sua vida. Então, como em nós ainda há um resquício, né, apesar da transformação do novo homem, dessa nova realidade a qual nós estamos, há ainda, né, resquícios do pecado em nós, há ainda interferências do pecado em nós, na nossa realidade, e por isso precisamos sempre estar bem fundamentados naquilo que é o nosso solo firme, a nossa rocha, né? E o texto de Romanos 12:2 é algo que é um texto bem conhecido, algo que traz uma realidade fundamental para nós, né? E o texto diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o texto ele traz algo que é extremamente importante para nós. Paulo já começa falando: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, não pense, né, da forma como o mundo vive, não seja como o mundo é, mas transformai-vos, né? O conformar é algo externo, e o transformar é algo que vem de dentro, né, e que vai para fora. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente foi transformada, foi regenerada em Cristo. A sua obra em nós também transformou a nossa mente. E a palavra de Deus é quem vai nos transformando e moldando o nosso pensamento, a forma como enxergamos essa realidade, a qual o mundo vive, né? A qual é essa realidade que acontece, essa realidade de pessoas racistas, de pessoas que não têm valor à vida, pessoas que não dão valor aos seus entes queridos. Então essa realidade ela é transformada
pela obra de Cristo em nossas vidas e pela palavra de Deus, a qual nós vivemos e estudamos e caminhamos baseado nela. Então, tudo isso vai nos trazer um benefício, que é saber qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a palavra de Deus pauta a minha vida e como eu enxergo o mundo, então, se eu caminhar na forma como a palavra de Deus pensa, na qual ela coloca a realidade para mim, então eu vou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então somos intimados por Paulo, de uma forma imperativa, a não pensar conforme o mundo, mas pensar nessa realidade, como alguém transformado por Cristo, por sua obra. Devemos buscar essa transformação da nossa mente, a forma como pensamos, ela deve ser forjada pela palavra de Deus. Então a nossa transformação, ela é forjada pelo que a palavra de Deus pauta para nós. Então pensamos e vivemos e enxergamos essa realidade pautada unicamente pela palavra de Deus, porque ela é a verdade. A gente tem esse princípio fundamental que a palavra de Deus é a verdade e ela é o fundamento, né? Tem vários textos da Bíblia ao qual a gente pode falar sobre Deus falando sobre a sua palavra, Cristo falando sobre a palavra, e eles trazem essa realidade de verdade, né? De fundamento, de algo sólido ao qual a gente deve se agarrar. Então o Salmo 33,4 diz o seguinte: porque a palavra do Senhor é verdadeira e todo o seu proceder é fiel. Cristo, na sua oração sacerdotal em João 17, diz, né, quando orava por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos ter vidas pautadas, vidas fundamentadas na palavra de Deus, que é a verdade, e é a forma pela qual nós enxergamos a realidade que tem acontecido nesse mundo. Não só, né, nos acontecimentos históricos, mas em todo o sentido, né, quando lemos um livro, quando vemos um jornal, quando vemos um filme, né, a verdade de Deus deve pautar como nós enxergamos essas coisas, né? Porque os filmes têm os seus preceitos, tem aquilo que ela quer passar como uma verdade, ao qual a gente muitas vezes pode cair nessas ciladas, né? Então precisamos ter firmes na nossa mente, firmes na nossa cabeça, o que é a realidade de Deus, o que é a verdade, porque o mundo vai tentar nos inserir nessa verdade, a qual eles talvez coloquem como verdade, e o mundo tem muitas verdades, né, a qual eles dizem ser verdade, quando na verdade nós temos é meio ruim falar isso, mas uma única verdade. Existe uma única verdade ao qual nós devemos seguir e pensar, meditar e estarmos inseridos nela, que é a palavra de Deus, que é a obra de Cristo por nós na cruz. Essa é a realidade a qual a gente deve estar inserido e que a gente deve pensar. A nossa cosmovisão também vai mudar como nossos sentimentos são manifestados e como nós nos enxergamos diante de Cristo, qual é a nossa identidade, né? O mundo está perdido em sua identidade. Cada um vive a sua realidade, cada um vive a sua forma de pensar, de quem você é, e o mundo vive um problema generalizado sobre os sentimentos, né? Então, na palavra de Deus nós temos algo bem estabelecido, bem fundamentado, quem nós somos, né? Nossa realidade, e como nós devemos nos sentir, como devemos manifestar os nossos sentimentos e como devemos lidar com eles, né? Então a cosmovisão nos dá essa possibilidade de enxergar, né, o mundo perdido já no pecado, perdido nos seus sentimentos em buscas vazias e na sua identidade. Então a nossa cosmovisão fundamentada na palavra de Deus muda como nós sentimos e muda como nos identificamos. Como nos identificamos. A obra de Cristo transforma a nossa realidade de pessoas com falsas esperanças, identidades múltiplas e sem fundamento sólido para a vida em pessoas que estão firmadas numa rocha, que é Jesus, né? E alguns textos nos ajudam a pensar, talvez, e o mundo perdido nessa realidade, né, de não saber como lidar com sentimentos, não saber como lidar com identidades, né, com quem ela é, né? A palavra de Deus nos diz algo que é extremamente importante, né? Paulo, em 2 Coríntios, fala o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, como Paulo tem lidado com as situações e os sentimentos dele, sempre foi pautado e baseado em quem Cristo é, né? Porque Cristo é a sua identidade fundamental. Ele se enxerga
ele vê a sua realidade pela ótica de Cristo e quem ele é e pelo qual ele foi transformado. E o próximo texto diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que fizeram novas. Então tudo é novo, tudo é uma nova realidade por causa de Cristo, por causa da sua obra. Fomos transformados e não somos abandonados, igual o mundo está. Igual o mundo sente essa realidade, cada um vive por si e não tem mais um padrão, não tem uma realidade a qual eles consigam se agarrar com firmeza. Em Cristo encontramos o nosso propósito de vida, Não mais enxergamos ele de uma forma vazia, sem sentido, mas em Cristo encontramos sentidos, para a nossa vida. Encontramos uma forma pelo qual nós existimos, pelo qual nós devemos viver. E ele diz o seguinte em Efésios 1: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, e que ele nele nos concedeu no seu amado. Então em Cristo compreendemos que nós temos um propósito, nós somos criados para um propósito, e em Cristo a nossa realidade, a nossa identidade, ela é refeita, e nós entendemos agora pelo qual nós existimos. Enquanto o mundo vive perdido na sua realidade, vive perdido nos seus fundamentos, vive perdido no seu propósito para a vida, Porque se não existe um propósito para a vida, por que fazer a coisa certa? Por que viver de maneiras talvez morais ou moralísticas? Não há sentido fora de Deus numa vida moral, numa vida com sentido. Em Cristo também compreendemos que existe uma dignidade humana, por termos sido criados à sua imagem e semelhança, e como diz em Gênesis 1:26, precisamos também preservar e compreender que a vida tem o seu valor, tem a sua dignidade, e Deus, na sua lei moral, na sua lei no Decálogo, por exemplo, ele descreve a importância a qual a vida tem, a qual a vida existe. Então Deus criou e Deus também quer manter a vida, porque ela é importante. Então a nossa cosmovisão, ela muda essa realidade como nós enxergamos nossas situações, a nossa realidade, os nossos sentimentos. Ela forja em nós a identidade a qual o mundo não tem. O mundo vive sem uma identidade, vive sem formas prontas, formas sólidas para enfrentar os seus sentimentos, as circunstâncias da vida. Não há um padrão de valorização da vida, de dignidade, ao qual nós enxergamos por meio da palavra de Deus. O mundo está perdido nisso, E precisamos ter bem firme isso para vivermos vidas que demonstrem essa realidade diferente de nós como cristãos. E o último ponto, a nossa cosmovisão cristã, ela muda o nosso proceder, a forma como nós agimos no mundo, Então, nós vimos que a nossa cosmovisão, ela muda a nossa mente, como enxergamos o mundo e como nós pensamos as coisas do mundo, os nossos sentimentos, a nossa identidade, que está em Cristo, e as nossas ações, Nós compreendemos, irmãos, que a cosmovisão muda nossas ações, no sentido onde a palavra de Deus muda essa realidade, Nós somos chamados a viver uma vida de santidade, não mais uma vida de perdidos, de alguém que vive de acordo com o seu coração. Mas a cosmovisão, ela nos dá algo importante, que é entender e compreender a realidade do pecado no mundo. A gente compreende as ações das pessoas, a gente entende a profundidade ao qual o pecado muitas vezes revela o coração das pessoas, as atitudes que as pessoas têm, porque nós compreendemos a realidade do pecado. O mundo simplesmente acha que talvez isso é reflexo de uma característica, talvez virtudes da pessoa, mas o mundo não enxerga a realidade das ações, das atitudes das pessoas, como nós enxergamos, como pessoas pecadoras, pessoas que estão vivendo a sua natureza distante e longe de Deus. Então compreendemos isso por causa da cosmovisão cristã, e isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós não pegamos essa reação das pessoas e simplesmente a julgamos e a julgamos como pessoas longe de Deus. Não, você é assim. Não, nós compreendemos a realidade e podemos dessa forma também proclamar a realidade de Cristo, a qual Cristo pode transformar essas vidas, pode abençoar essas vidas, pode trazer salvação e redenção para essas vidas. Então compreender que o mundo jaz no pecado é muito importante para entendermos a nossa realidade também diante de Deus. Desculpa.
Então a palavra de Deus nos apresenta a realidade dos nossos corações, o quanto o pecado afetou a humanidade e quanto estamos longe de Deus, né? Antes entregues ao pecado, agora nós somos regenerados por Cristo para boas obras, para vivermos para a sua glória, né? Para o seu louvor. E nós, né, não somos meros cumpridores da palavra de Deus, né? A gente não está simplesmente como cristãos vivendo a palavra de Deus não, é assim que tem que ser, né? Vou viver desse modo simplesmente por cumprir, igual nós cumprimos regras, né, de trânsito, cumprimos regras nos nossos impostos e coisas do tipo. Não é simplesmente um mero cumprir por fazer, mas nós temos uma realidade diferente, né, a qual o mundo vê. O mundo cumpre regras, né, porque são regras, porque pode haver punição, né? Nós cumprimos, né, a palavra de Deus não só pelo mero cumprir, mas porque amamos a Cristo, né? Então a nossa atitude, né, de cumprir e viver a palavra de Deus, ela não seja um mero agir, talvez legalístico, como um fariseu simplesmente fazia por aparência, né, simplesmente por fazer, porque é o que tem que ser feito, mas é que a nossa atitude, que o nosso agir, né, a nosso cumprimento da palavra seja pautado pelo amor que nós temos por Cristo, né, pela gratidão pela obra dele em nossa vida, por aquilo que ele fez por nós, né, de uma forma imerecida, né? Nós não merecíamos que Cristo morresse por nós, mas que possamos viver dessa forma, para que sejamos transformados, né, à sua semelhança, para a glória dele. Então tudo que nós temos que fazer, né, e a Bíblia é uma lista cheia de coisas do que nós temos que fazer, seja simplesmente por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por desejar viver uma vida agora para um novo Senhor, né, pelo qual nós somos transformados, não mais para nós. Então a lista é grande, né, do que a gente precisa se despojar do mundo e do que nós precisamos nos revestir, né? E de fato nós sabemos muito bem o que nós precisamos fazer, né? A palavra de Deus nos pauta tudo o que precisamos fazer, mas precisamos viver vidas piedosas por causa de Cristo, refletir a sua glória no mundo, né, que já está em trevas, né, em perdição, para que possamos ser sal e luz para esse mundo ao qual a realidade é cruel e é triste, né? O mundo vive nessas trevas, né, porque o mundo pertence ao maligno, né? O diabo controla muitas coisas, né, não fora do controle de Deus, mas o mundo jaz no maligno, né, como diz a palavra de Deus. Então a gente precisa enxergar que essa realidade do pecado, ela é cruel no mundo, ela é uma realidade que muitas vezes parece ser brutal, e às vezes a gente acha, talvez a gente surpreende com as ações das pessoas, as atitudes das pessoas, mas tudo isso, irmãos, está pautado porque a nossa realidade é o pecado, né? A realidade do mundo é o pecado, mas a nossa realidade é uma vida distante dessa prática, né? Nós vivemos para Deus, e a nossa viver para Deus é que ele seja para a glória de Deus, para refletir a luz de Cristo ao mundo, né? Essa é a forma como nós devemos viver nesse mundo, né? Como a nossa cosmovisão pauta não só como compreendemos, mas como vivemos, né, para a glória de Deus nesse mundo, né? E que possamos, Deus, a partir dessa forma, né, baseada na palavra, possamos viver vidas maduras, né? Porque o mundo vive talvez uma infantilidade muito grande, né? Pessoas que olham para o mundo e vê uma fuga da realidade, né? A pessoa não quer, às vezes o filho não quer trabalhar, não quer estudar, né? Existe uma fuga dessa realidade, ao qual o pecado também muitas vezes vai contaminar. Então precisamos viver vidas maduras, demonstrando uma outra realidade, com outras atitudes, com outras ações, mostrar ao mundo, né, a glória de Cristo, sermos luz e sal para as pessoas, né? E concluindo, né, o meu raciocínio, um último texto que eu quero ler para vocês, né, de Colossenses 2:8, que diz o seguinte: cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Então a minha conclusão, né, com vocês do nosso devocional hoje é que a gente possa estar firmado, né, a nossa mente, a nossa identidade e as nossas ações na palavra de Deus, né, no que Cristo fez por nós na cruz, né? Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Nele somente encontramos a forma como devemos pensar, o caminho ao qual devemos andar e
a forma como devemos viver, né? Porque Ele traz vida. Em Cristo não há morte, mas sim vida. Nele há verdade e não há mentira, né? Nele temos um caminho certo a seguir e não um caminho todo tortuoso igual o mundo tem. Então que possamos estar firmes, né? Nesses momentos difíceis, né? Pensando, né? Na ótica, na perspectiva cristã, por meio da palavra, né? Firmes com nossa identidade em Cristo, né? Com os nossos sentimentos ligados ao Senhor, né? Em como Ele tem dirigido a história, confiantes que Deus tem cuidado de nós, né? E que possamos viver vidas para a glória do Senhor, não só em atitudes, mas na compreensão, né? No entendimento de como o mundo vive uma vida pecaminosa, para que possamos proclamar com nossas atitudes, com nossa boca, né? Com nossas ações, a glória de Cristo, né? Por meio das nossas vidas, abençoando o mundo, sendo sal e luz nessa realidade de trevas ao qual o mundo vive. Deus abençoe os irmãos e que possamos estar firmes na rocha que é Cristo. Ele é a rocha pelo qual nós estamos firmados e vivemos firmes nesse mundo. Que possamos viver para a sua glória. Deus abençoe os irmãos. Um bom dia a todos. Graça e paz.